dia, pessoal, tudo bem? Vamos começar nossa terceira aula do livro Bless. E hoje nós vamos falar sobre o B do Bless. Vamos fazer o Bless aqui de novo? Vocês já decoraram, né? E agora a gente vai começar a ver a parte mais prática. O Bless é begin with pray. Gastei, mas a tradução, né? Busque, para ficar o B, né? Do Bless, né? Primeiro, a oração. Muito, muito importante. Ele começa aí com uma ilustração que eu achei muito legal. A gente, quando respira, a gente inala o oxigênio, e se a gente não inalar o oxigênio, a gente vai morrer, né? E a gente exala o dióxido de carbono, é isso mesmo, né? O dióxido de carbono é o que as plantas precisam, as árvores precisam, senão morrem. Então é interessante, ele coloca essa ilustração como a nossa vida da oração. A gente inala a Deus, né? A gente se enche de Deus e exala aquilo que pode alimentar as pessoas ao nosso redor, né? Assim como o dióxido de carbono alimenta as árvores e aquilo que está ao nosso redor, a gente alimenta as pessoas. Então, esse ponto interessante da oração, não só para nos abençoar, e muitas vezes é isso, né? A nossa experiência da oração, onde a gente ora buscando uma reflexão, a gente fala com Deus, a gente apresenta algumas demandas da nossa vida, e isso é uma bênção. Mas o que a gente vai aprender aqui, falar sobre a questão da oração, é a nossa oração abençoando as pessoas. E esse é o primeiro aspecto aqui da bênção que alcança as pessoas. A gente falou muito sobre ser um abençoador e a diferença de ser um convertedor, não é? E a necessidade que a gente... O que foi, Camila? A necessidade que a gente tem de abençoar as pessoas, né? E nós começamos a fazer isso por meio da oração. Quem já teve alguma experiência de estar orando e Deus traz alguém na mente, fala, liga para essa pessoa, ore por essa pessoa? Quem já teve uma experiência assim? O dia é uma coisa complexa. Eu sonhei com a pessoa durante a noite, foi um sonho meio perturbador mesmo. E eu fui orar pela pessoa, né? E veio esse pensamento, pô, liga para a pessoa, tem que contar para a pessoa e tal. E foi uma confirmação, pô, o cara tava passando um perrengue, fazendo muito tempo que eu não via, né? E o cara tava passando um momento de dificuldade lá com a esposa dele e tal. Eu até fiquei assustado, falei, caraca, o negócio é sério mesmo, né, cara? Eu sonhei que o cara tava mal, fui, orei e o cara não, pô, minha esposa teve câncer de sentimentos e tal, pô, melhorou um pouquinho, mas tá meio preocupado ainda e tal. Então foi isso, basicamente isso. Legal, André. Mais alguém que já teve uma experiência assim? Eu tive uma vez, quando eu trabalhava na antiga escola, eu sonhei com o rapaz era da minha equipe, né? Que eu, meio no sonho, eu tentava, tipo, agarrar ele, sabe? Que ele tava meio que fugindo, eu meio que agarrando ele pra ele não sair correndo. Aí meio que na hora depois, né, quando eu acordei assustado, eu orei e tal, mandei uma mensagem pra ele, ele não respondeu. Aí no dia seguinte, ele se matou. Meu Deus. Que misericórdia, Caio. Coloca esse relato, não. Vai ser verdade. Vai ser verdade. Eu mandei mensagem, né? Não respondeu mais. Mas a minha parte eu fiz, ó. Amém. Pior que é verdade, né? Verdade. Foi pesado. Alguém tem uma história boa sobre oração? Só pra gente colocar no lugar dessa. Essa eu sempre vou... muito mal. Mas eu vou cortar, tudo bem? O pessoal vai ter vários likes lá, hein? Eu me lembro que eu estava orando um dia, e aí me veio o nome de um amigo meu na mente, eu orei por ele, e logo em seguida eu mandei uma mensagem. E aí ele me respondeu falando que ele estava passando por uma fase difícil da vida dele, com alguns projetos que não estavam andando, algumas dificuldades que estava tendo. Eu tive essa oportunidade de compartilhar com ele, eu orei por ele, e ele sentiu um pouco do amor de Jesus, né, desse cuidado.
Amém. Obrigado, Dani. Aí eu orei. Que deselegante. Isso é maravilhoso quando a gente está orando, e isso acontece o tempo inteiro, né? Deus vai trazendo, e pode ser também em sonho, Deus traz alguém, mas é interessante quando a gente está orando e quando a gente tem esse hábito de orar, e é isso que a gente quer trazer aqui, tá bom? São 5 práticas que a gente vai ver, e a primeira prática é essa, pessoal: orar nominalmente pelas pessoas que a gente mapeou ao nosso redor. Então ele coloca ali a palavra vizinho, umas pessoas próximas a nós, que pode ser exatamente o seu vizinho mesmo, às vezes a pessoa que mora do lado direito, do lado esquerdo, na frente ou no prédio, ou nos apartamentos ao redor, mas também vizinhos no sentido de pessoas próximas a você, que sentam do seu lado na faculdade, que sentam do seu lado no seu trabalho, e você convive com essas pessoas, são pessoas próximas a você. E qual é o nosso chamado? Abençoar essas pessoas. Para quê? Para levar a mensagem. Então, o último S aqui é o da story, né? Da sua história, a história da sua conversão, da sua vida com Deus. Então, todo o processo de abençoar é para que abra um caminho, como a gente falou na primeira aula, né? Você conquista o direito de ser ouvido pela pessoa. Porque tantas vezes a gente quer chegar chegando, né? Pregando, falando de Jesus, às vezes até condenando a pessoa, alguma prática e tal, mas ela fala: mano, e quem é você, mano, para falar isso comigo, né? Você nunca se interessou por mim, você nunca lembrou de mim, agora você vem aqui dar um sermão na minha cabeça? Então, quando a gente segue esses passos, a gente chega num momento em que a gente ganha o direito de ser ouvido. E a pessoa vai nos ouvir contar a história da salvação, e é uma abertura que a pessoa dá para receber do Evangelho. Então, é muito importante, pessoal, por isso que não é só um exercício para a gente fazer na nossa aula, que como foi a tarefa de casa aí, né, para a gente preencher os nomes. Tem que estar na Bíblia, tem que estar num lugar visível, e a gente tem que ter essa prática, esse hábito de orar nominalmente pelas pessoas que estão próximas a nós. Quem é líder de célula, né, o pessoal da célula está na outra sala lá, mas eu acho que o líder de célula tem isso um pouco mais consolidado, né? Que é uma lista ali de, sei lá, 10, 15, 20 nomes, e orar por essas pessoas, chamar essas pessoas, convidar essas pessoas, fazer contato com elas, e isso de uma maneira mais intencional, né? Mas todos nós, vocês líderes de ministério também, todos nós precisamos ter. Então, abençoar, né, o bless, começa com oração. Jesus, como a gente vê aí na nossa lição, Jesus orava. Quem lembra de um trecho da Bíblia aí que fala de Jesus orando? A parte da crucificação que ele ora, né? Pai, perdoa, que eles não sabem o que fazem. Certo? Ele ora pelos discípulos. Eu não lembro, acho que é João 17, tenho certeza. A oração sacerdotal, né? Legal. A revista fala, né, que Jesus ele se retira, vai para o deserto para orar, esse tempo de oração, para escutar o que Deus quer. Na revista é legal porque fala que Jesus poderia ter vários nomes na sua cabeça, talvez poderia ter até uma lista prévia, né, de pessoas mais aptas para escolher. Mas o legal é que ele mesmo sendo Deus, ele decide escutar o Pai, para poder escolher as pessoas que o Pai quer. E aí mais para frente na revista fala que essas pessoas eram pescadores, pessoas que na verdade eram ninguém também, não eram conhecidas por ninguém, alguns revolucionários, mas essas 12 pessoas são as 12 pessoas que dão continuidade no seu ministério, todas guiadas por Deus. Né? Então, isso é através de uma oração sensível, onde você para e escuta Deus. Não fica falando, mas escuta o que o Senhor quer te dizer e te guiar. Muito bem, muito legal. Lucas 4, ele cita aí, em Lucas 6,12 especificamente, Jesus ele vai para um lugar e ele recebe de Deus, ele ouve do Pai as pessoas que ele deveria chamar. E isso é muito interessante. Nós cremos nisso, que Deus ouve e que Deus fala conosco? E isso faz toda a diferença. Agora, se Deus fala conosco, por que tantas vezes a oração é algo secundário para nós? E a gente precisa reconhecer isso, não é verdade? Que em muitos momentos a gente acelera para fazer as coisas, para resolver, ou para tentar resolver, e a gente é tardio para orar. Ou ora quando a coisa está feia mesmo, né?
quando a coisa já complicou, a gente perdeu um controle e a gente, Deus, agora eu vou parar aqui. Agora a gente precisa orar, né? Então, a gente precisa reconhecer isso, e ele até coloca isso também, né? Que muitas vezes é como passar o fio dental, né? A gente sabe que precisa, mas sabe que é importante, mas acaba não fazendo, né? Mas quando a gente cria a prática e o hábito, isso se torna natural para nós. E na nossa vida cristã, é o respirar, como ele coloca aqui, né? É o respirar. Há uma outra analogia também para a respiração espiritual, a oração, é quando a gente inala, né, o Espírito Santo, o perdão de Deus, e exala a confissão, né, o pecado, o carbono, o dióxido de carbono que contamina. Se a gente prender a respiração, a gente vai morrer, né? Então a gente precisa exalar, a gente precisa tirar isso e respirar aquilo que é impuro para nós, por meio da confissão dos pecados, e se encher do perdão de Deus, da presença de Deus, do Espírito de Deus. Então, é interessante também essa percepção da respiração espiritual, mas eu achei mais legal ainda essa outra ilustração, onde ele coloca que o dióxido de carbono abençoa ao redor, né? A natureza precisa disso ao redor. Então, pensar assim, as pessoas precisam disso. Se Deus atende aquilo que nós estamos pedindo, se a gente ora pela salvação de alguém, todos concordam aqui que é desejo de Deus a salvação das pessoas? Então, quando a gente ora segundo a vontade de Deus, tem um versículo, né? Alguém pode ver no Google aí para mim onde é que está esse versículo? Se oramos segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve pelo que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Lembra desse versículo, Marilza? Não sei onde está. 1 João 5,14? 1 João 5,14. Lê para nós, por favor. Você que está com o microfone aí também. Abrindo aqui. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Pode continuar. Peraí. 14... 15. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se alguém vir seu irmão cometer um pecado que não é para a morte, orará e Deus dará vida àqueles que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte e por isso, se não digo que ore. Obrigado, Camila. Então, obrigado, Gabi. Volta para você, ó. Então, esse texto é interessante. Está dizendo, se a gente ora segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. E se nós sabemos que Ele nos ouve, a gente pode estar certo, a gente pode ter certeza de que Ele vai fazer, é desejo dele. Então, a importância de nós orarmos pelas pessoas e crer na salvação delas. E eu me lembro de um livro do Bill Hybels, né? Ocupado demais para deixar de orar. A gente já leu, acho que, esse livro juntos aqui, não foi? Ocupado demais para deixar. Nós chegamos a ler, você já comentou algumas vezes. Mas enfim, nesse livro, a lógica é essa, né? Se a gente está ocupado demais, então aí é que a gente não poderia deixar de orar, né? Muita gente usa o contrário. Não, eu estou muito ocupado, então eu não posso orar. E ele coloca, muitas vezes nós não oramos, e a gente precisa ser sincero, porque nós não cremos o suficiente. E a gente tem que orar, Deus, aumenta a nossa fé. Porque se eu crer que a minha oração faz a diferença na vida das pessoas, cara, por que eu não vou passar tempo orando por elas? Eu me lembro agora, se John Wesley e o John Calvino, eles oravam John Wesley por umas 2 horas por dia. Eu acredito que ele que fala isso. Quando ele tinha mais coisas para resolver, quando ele tinha um dia mais atarefado, ele dedicava mais horas ainda em oração. Então, de 2 ele ia para 4. John Calvino também era da mesma forma, assim, ele subia a torre para orar, e orava muito. Porque eram pessoas que tinham muitas coisas para fazer na sociedade e através disso levando o reino de Deus. Então eles sabiam que quanto mais dificuldade, mais ainda tinha que ser a vida deles de intimidade com o Senhor para poder ter sustentação, né, base para poder fazer o que eles vão fazer durante o dia, a semana, o mês, o ano. E é interessante a gente ver os pais da igreja, né, a história da igreja, a tradição da igreja, esses homens de Deus orando muito, né, orando 2, 3, 4 horas por dia. E muitas vezes a gente olha para a nossa performance, vamos dizer assim, né, na oração e percebe que isso é algo secundário. Quanto tempo você investe orando todos os dias? Responde essa pergunta aí para você, tá bom?
Quanto tempo você investe orando? Muitas vezes a gente, quando fala sobre isso, né, a gente vai para aquele versículo, não, a Bíblia fala orar sem cessar. Então eu passo o dia inteiro orando, eu passo o dia inteiro numa atitude de oração. E por mais que isso seja correto, acaba se tornando uma boa desculpa, né, para a gente não parar e orar. Ah, não, eu oro quando eu estou dirigindo, eu oro quando eu estou fazendo café, quando eu estou... Enfim, a gente está orando. É claro, a gente precisa ter uma atitude de oração o tempo todo. Agora, nós vemos Jesus, cara. Jesus, ele se retirava para orar. Jesus, ele levava os seus discípulos para lugares em especial. No Getsemane, por exemplo, ele vai e leva os discípulos para um lugar retirado para ter um tempo de oração e consagração. Mas Jesus, cara, o Deus encarnado, por que ele tinha que orar tanto assim? Ele até coloca 2 motivos aí, né? Primeiro, sendo homem, a importância de ouvir o Pai. Em segundo lugar, para ter um exemplo, para mostrar para os discípulos que eles deveriam fazer isso também. Eu achei fantástico, né? A forma como Jesus deu o exemplo nesse sentido. Porque ele, como homem, tinha suas aflições e precisava da direção e ouvir Deus, e isso é maravilhoso. E a forma como os discípulos viam ele orando. Poxa, Jesus, uma pessoa que não tem pecado, né? Não é o próprio Deus, fazia milagres. Era o cara, mas em muitos momentos, quando vinha uma demanda, falou, a multidão está aqui te esperando. Ele falou, galera, vamos orar, vamos para um lugar para a gente orar. Vamos descansar. Quando ele recebe, por exemplo, a notícia da morte de João Batista, galera, vamos para um lugar para a gente orar. Vamos para um lugar para a gente descansar e buscar a Deus, buscar a direção de Deus. Pessoal, isso é muito importante. Se a gente não respirar espiritualmente, a gente faz isso por meio da oração, a gente corre o risco de fazer ou tentar fazer as coisas para o reino sem força, sem energia, né? Mortos espiritualmente. E aí não tem valor, não é que não tem valor, não tem vida, né? Muitas vezes isso se torna algo pesado, algo chato, algo cansativo. A gente precisa respirar, né? E a oração é isso. E a oração que nos abençoa e a oração que abençoa as pessoas ao nosso redor. Isso é extremamente importante. Quer falar, Gabi? Vai lá. Bem da hora. O que eu queria falar era que é muito mais difícil a gente querer fazer coisas espirituais que são fora daqui de forma carnal e mundana. Então, você quer com suas próprias forças, com seus métodos, com o seu tempo, tudo que for daqui da terra, tentar fazer algo que depende de Deus. Transformar a vida de alguém, tudo isso são coisas espirituais, são coisas que são fora daqui. Então não tem como você mover o espiritual trabalhando no terreno. Então se você investe em oração, você está trabalhando no espiritual. E aí as coisas espirituais começam a se mover. Excelente, Gabi. É isso mesmo. E, gente, não dá para fugir disso, galera. Não dá. A gente precisa se lembrar que o primeiro passo para a gente abençoar as pessoas, alcançar as pessoas, é orar por elas. E se você não tem essa prática ainda de orar por pessoas, você vai perceber que quando você está orando diariamente, nominalmente, pela sua lista, é maravilhoso. Deus vai falar assim, essa semana mesmo eu tive uma experiência de uma pessoa que sumiu, cara, desapareceu. Mas não foi o caso aí do Caio, não. Mas eu mandava mensagem, não tinha resposta. Mandava mensagem, não tinha resposta. Eu estava absolutamente ignorado, cancelado. E, cara, eu sentia, Deus falou, continua. E eu falei, beleza, né, vou continuar. E mandando mensagem, cara, como é que você tá? Como é que você tá? Tô preocupado com você. Como é que você tá? Tô preocupado com você. Tô preocupado com você. O que tá acontecendo? Cara, mandei umas 15 sem resposta. E ele lendo, né? A pessoa lendo, né? E aí eu falei, cara, tô preocupado com você, fala comigo, o que tá acontecendo? Aí a pessoa falou, eu não tô legal, saí de casa, aconteceu isso. Aí abriu a oportunidade para trocar uma ideia, para conversar. Quando a gente tem essa experiência de orar nominalmente, o Espírito Santo vai falar com a gente, vai falar. Você tá orando por aquela pessoa e o Espírito Santo tá falando, olha, faça isso, faça aquilo. E aí, gente, os próximos passos, né, a gente vai ver
São os encontros, né? Mais específicos. Às vezes você vai chamar para tomar um café, você vai almoçar com essa pessoa. A gente faz pelo menos 21 refeições na semana. Então não é nada fora do que a gente já faz. É só você colocar alguém para fazer parte disso com você. E intencionalmente, as pessoas pelas quais você já está orando. E se nós estamos orando de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouve, né? E sabemos que Ele vai atender. Pode demorar 1 ano, 2 anos. O exemplo que ele traz aqui no capítulo 2, né, é exatamente de um amigo que ele ficou orando há alguns anos e depois houve um quebrantamento e essa pessoa teve um encontro maravilhoso com Jesus. Então a gente continuar insistindo, continuar orando e certamente nós vamos viver uma grande aventura. Ele coloca sobre isso, né? Eu achei muito, muito legal. Quem lembra dessa parte aí? Onde ele fala, você está pronto para essa aventura? Ele fala aqui sobre o fato, tem algumas histórias antes de algumas pessoas que viveram experiências com a oração e que Deus direcionou pessoas para elas agirem. E ele conta que às vezes a gente gosta de ouvir as histórias dos outros e a gente fica impressionado, a gente fica muito feliz. Eu li todas as histórias e chorava com as histórias, porque são histórias realmente muito bonitas, mas que às vezes a gente não está pronto para viver essas histórias, a gente não está disposto a viver essas histórias. Ele pergunta, né, você está pronto? Porque realmente vai ser uma aventura. Às vezes Deus vai querer tirar a gente da nossa zona de conforto. E às vezes a gente não está disposto a viver isso, a gente só quer ficar ouvindo as histórias dos outros. E aí ele propõe pra gente viver isso, né? A gente começar a orar por pessoas e a gente viver essas histórias também. Legal. O quê? É claro que pode, cara. Eu vou só comentar o que ele falou. Eu acho que é duas coisas. Primeiro é que às vezes a gente quer entrar na vida da pessoa, mas a gente esquece da oração. E aí a gente acaba se frustrando, porque igual você estava dando o exemplo do rapaz lá, ele não vai falar, e ele só falou porque você continuou orando, e aí o Espírito toca ele, e ele se abre para você, e aí abre portas. E a gente às vezes quer só ficar na pessoa e esquece de falar com Deus, e a gente acaba se frustrando porque nada dá certo. Que a gente quer fazer com as nossas próprias forças. E a outra parte é do livro, né? Que a gente ora, só que aí quando é pra gente fazer alguma coisa, a gente, não, peraí, eu só quero orar, não quero ir viver com a pessoa, só ficar na oração tá bom. Mas não, a gente tem que viver essa aventura mesmo. Cara, que da hora, velho. Muito bem, Lucas, orgulho, hein? E é muito legal isso, quantas experiências a gente tem para contar nesse sentido, né? Às vezes, olha, vai lá e dá tal valor para tal pessoa. Aí a pessoa atende e a outra, cara, era exatamente esse valor que faltava com centavos para eu fazer algo que eu realmente precisava. E acho que Deus fala, Deus é vivo, né? E isso é maravilhoso. Todas as outras, os outros estágios aqui do Bless, eles realmente funcionam quando eles estão regados de oração, porque tem a direção de Deus. E é muito legal isso que a Bia trouxe, né? De que, será que a gente está pronto para essa aventura? De que Deus vai falar conosco e vai nos mover para responder as orações das pessoas? E é uma grande aventura mesmo, né? E aí ele coloca exemplos, né, de amigos que oravam quando o dia amanhecia. Fala, Deus, o que o Senhor tem para mim hoje, né? Quem que o Senhor quer que eu abençoe hoje? E a pessoa está totalmente disponível para a agenda de Deus. E não orar, Deus, a minha agenda é essa, abençoa a minha agenda. Não, Senhor, qual é a sua agenda? Quais são as pessoas que o Senhor quer que eu, por intermédio do Teu Espírito Santo, abençoe? E a gente está... é muito interessante. Eu me lembro, quando eu andava de ônibus, confesso que faz mais de uma década aí que eu não ando de ônibus. Mas... eu andei muito de ônibus, viu? Andei muito de ônibus. E eu entrava no ônibus e falava, Deus, e aí, onde é que eu sento? Aí o Espírito senta ali, do lado daquela pessoa. Aí a gente sentava do lado da pessoa e as 4 leis espirituais estavam sempre no bolso, né? e compartilhava fé, puxava um assunto e tinha uma abordagem com aquela pessoa, né? E, poxa, quantas vezes, né, a gente teve um envolvimento e poderia ajudar de alguma forma e levar para a igreja. Isso é uma aventura realmente, né? É uma aventura. E que a gente possa estar disponível nesse sentido. Ele coloca também um ponto aí, por que nós não oramos? E algumas desculpas que a gente dá, né? Eu não sei orar,
eu estou muito ocupado, duvido que funcione. Quem mais teria algumas outras desculpas aí? Tô cansado. Estou cansado, vergonha, a Gabi falou. O que mais? Depois eu vou. Oi? Depois eu vou. Depois eu oro, essa é clássica. Não, depois eu oro. Deixa eu fazer um corre aqui primeiro, né? Tô atrasado. Depois eu oro. Não, isso você falou, mas assim, o pensamento de será que eu vou falar a coisa certa? Eu não sei orar, né? Eu não sei, como é que eu falo, etc. No começo da aula, você perguntou quem que tinha essa sensação de estar orando, né? Sentir de orar com alguma pessoa. E eu aqui na igreja sempre fico assim, vou lá pro fundo, eu sempre, Deus, estou disponível, se quiser falo com alguém, oro por alguém. E muitas vezes ele fala tipo assim, ó, vai orar pela Camila. Aí você fala o quê pra ela? Vai lá e fala quando você chegar lá. Meu Deus, mas aí o que eu vou falar? Não sei o que, não sei, não vou não. Aí aquela vergonha, não sei o que eu vou falar. Se eu falar besteira, e se eu falar coisa que tá na minha cabeça? Aí dá aquela sensação, ixi, não sei o que fazer. Aí não, vai até lá, e aí tem que ter aquela ousadia de, oi, tudo bem, irmã? Então, posso orar por você? Mas dá aquela sensação de você não saber o que você vai falar, se vai fazer sentido, se é guiado pelo Espírito Santo mesmo ou não. E vergonha, né, de chegar na pessoa. Verdade. Mas tantas vezes, né? Obedece e vê Deus agindo, Sim. né? Vê Deus fazendo e usando a nossa vida, a nossa oração e tocando as pessoas. Isso é maravilhoso. Como é que a gente ora pelas pessoas? Ele fala algo que eu achei interessante. Como é que você gostaria que alguém orasse por você? Então, ora sim por outras pessoas. Como é que você gostaria que alguém orasse pela sua vida? Então, usa isso como uma referência para você orar por outras pessoas. Deseje para outras pessoas o que você deseja para você, né? Ore por outras pessoas como você gostaria que orassem por você. O que está em jogo é a eternidade. E isso é algo que a gente perde de vista, né? Obrigado, Júnior. 10 minutos. Se a gente pensa que pessoas que nós amamos, que nós gostamos, que estão ao nosso redor, vão passar a eternidade num lugar onde nós não gostaríamos, será que a gente não nos posicionaria de uma forma diferente? Vai lá, Dani, manda ver. Sabe que uma pessoa que a gente ganha, o prego o evangelho, isso é para a eternidade, né? Pode salvar a vida da pessoa. Eu me lembrei alguns anos atrás, já foi bastante tempo. Eu e o Caio, a gente gostava muito de sair para orar pelas pessoas, né? A gente era bem cara de pau. Acho que hoje, depois que ficou mais velho, perdemos um pouco disso. Mas uma vez a gente saiu, foi na Lagoa do Mingone, e aí tava passando um senhor com uma bengala e com a perna com gesso. E aí eu falei pro Caio, Caio, vamos orar por ele, tá com a família ali. Não, demorou, vamos, Dani. E aí a gente orou por ele, esse senhor, orou pela família. E é engraçado, porque na verdade, às vezes a gente acha que vai abençoar a vida da pessoa, mas a gente sai mais abençoado do que a própria pessoa. A gente ficou com uma alegria, com uma felicidade, e aquilo de fato impulsionou a gente para fazer muitas outras vezes isso e pregar o evangelho. Então acho que essa aventura que a gente vive com Jesus dá um gostinho de quero mais, faz a nossa vida mais feliz, mais alegre, em saber que a gente está fazendo algo que vai ser eterno, né? A gente não sabe o que aconteceu com a vida daquele senhor e a família dele, mas com certeza uma semente do evangelho foi plantada ali, né? É uma aventura, e quando a gente tem uma experiência, Deus falando com a gente, direciona, cara, isso aumenta a nossa fé, né? Alimenta a nossa vida com Deus. E ele coloca algumas dicas, eu vou finalizar com isso, ok? Primeira coisa, se planeje para orar. Se planeje. Se você deixar para depois, você não vai orar. Ah, não, depois eu oro, não deu tempo, estou na correria, você vai acabar não fazendo. Então, se planeje. Prepare-se. Prepare um local adequado para você orar. Se você tiver com o seu telefone ligado, se você tiver com o WhatsApp aberto, se você tiver com uma aba do YouTube aberta, as thumbnails vão chamar a sua atenção, você vai clicar em alguma coisa e vai se perder e vai acabar não orando. A questão aqui dos lugares, né, onde você pode, por exemplo, você vai amanhecer e vai orar, e você vai fazer um mapa mental, olha, eu vou para a faculdade, depois eu vou pegar um ônibus e vou para casa, e nesse caminho eu vou encontrar tal pessoa. Ele encoraja a gente a fazer um mapa mental mesmo do seu dia, de onde você vai passar, e as pessoas que vão estar ali, você já vai se preparando, né, para esses encontros, para essas abordagens, isso é bem legal. E, gente, por favor, tenham anotado os nomes, tá bom? Isso é extremamente importante para a gente avançar para os próximos. Então, na próxima aula,
registrado que todo mundo vai trazer o papelzinho, beleza? Todo mundo vai trazer o papelzinho e a gente vai fazer uma foto com o papelzinho. E quem não trouxer o papelzinho vai virar um meme. Beleza? Quem precisa de papelzinho tem lá embaixo. Tem lá embaixo. Beleza, galera? Nem venha. Vamos orar então? Desculpa o caos, eu esqueci bastante coisa hoje, mas o Renatinho me abençoou, a Gabi também. Show de bola. Vamos lá, vou orar. Pai, muito obrigado por essa manhã, por esse estudo tão importante e prático, Pai, para a nossa vida. Nos ajude, Deus, a orar. Nos ajude a buscar a Tua presença, a ouvir a Sua voz. Nos ajude a orar nominalmente todos os dias, ó Pai, por pessoas. Aumenta a nossa fé para que saibamos que o Senhor abençoará essas vidas por meio da nossa oração, ó Pai. Muda as nossas vidas também, à medida que nós oramos, à medida que nós somos impulsionados por Ti para fazer a Tua obra. Te agradecemos, ó Pai, por esse tempo, por esse estudo, em nome de Jesus. Amém. Amém.